Glória a Deus, boa noite, igreja. Quantos estão felizes de estarem aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. A palavra transforma, sim ou não? Restaura, liberta, renova. Só que a palavra por si só, sem a expectativa do nosso coração, nada pode fazer. É o que a Bíblia nos diz, que a semente foi lançada, sobre a terra, e em algumas ela começou a crescer e morreu, em outras ela nem germinou, mas na terra boa ela cresceu e deu frutos. Quantos aqui é terra boa em nome de Jesus? A terra boa nada mais é do que a expectativa do meu coração. Quando você estava se arrumando, o que você esperava encontrar aqui hoje? Eu vou para mais um culto? Ou não, eu estou indo hoje porque Deus tem a resposta que eu preciso. Eu estou indo lá para a igreja hoje porque hoje Deus tem a cura que eu tenho buscado. Deus tem um milagre que eu tenho orado. Hoje Deus vai trazer algo novo sobre a minha vida, uma revelação nova, uma unção nova, um poder novo. Essa é a expectativa que move os céus em favor da igreja. Na última palavra que eu dei, que eu trouxe aqui na igreja, eu falei que Deus não age, mas Deus reage. Reage ao quê? A expectativa do meu coração. Quantos estão cheios de expectativas aqui em nome de Jesus? Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Deus, colocamos, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Deus, e neste momento, Senhor Deus, nós dizemos, Senhor Deus, que o nosso coração está totalmente aberto ao Senhor, Deus. Deus, que o Senhor possa vir falar conosco, que o Senhor possa, Deus, trazer a Tua palavra, Deus. E que essa palavra possa penetrar o mais profundo do nosso coração, Deus. E gerar em nós vida, Senhor. Deus, uma vida, Senhor Deus, que seja em abundância, Senhor Jesus. Deus, nós colocamos, Senhor Deus, cada um aqui diante da Tua presença. E pedimos a Ti que o Senhor possa ter liberdade em nosso meio para falar aos nossos corações, para tratar os nossos corações, Deus, para nos confrontar, mas que nós possamos sair daqui totalmente diferente de como nós entramos, em nome de Jesus. Se você crê, querido, dê sua melhor salva de palmas, aleluia, glória a Deus. Shalom. Quantos sabem aqui o que significa shalom? Paz. Nós temos um costume não de falar shalom, mas de a paz do Senhor, meu irmão, sim ou não? Paz. Só que estudando a palavra shalom, eu fui entender que o significado dela é muito mais profundo do que apenas paz. Shalom, em hebraico, ele carrega um sentido que envolve a plenitude, bem-estar, harmonia, integridade e ausência de falta ou dano. Então, shalom tem todo esse significado por trás dessa palavra. Então, quando alguém está te dando shalom, declarando o shalom de Deus sobre a sua vida, Ele está dizendo que sobre a sua vida há a plenitude de Deus, bem-estar, harmonia, integridade, ausência de falta e de danos. Quantos dizem amém para isso? Resumindo isso, para que nós possamos entender e cravar, e que nós possamos levar isso para nossas vidas, significa nada quebrado. Fala comigo, nada quebrado. Fala comigo, nada faltando. Fala comigo, nada fora do lugar. Vira para a pessoa do seu lado e fala para ela, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Querido, eu e minha esposa, nós aprendemos isso há algum tempo atrás. E desde que nós entendemos essas declarações, nós temos levado isso como um estilo de vida e tentado seguir isso. Que em todas as áreas da nossa vida não tenha nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E o porquê que isso é tão importante? Porque quando existe algo faltando, algo quebrado na tua vida, ou algo faltando, ou algo fora do lugar, é a brecha que o inimigo precisa
É a brecha que ele necessita para que ele possa entrar e se estabelecer nas nossas vidas. Satanás, ele não tem autoridade para tocar, porque a Bíblia diz, ai daquele que tocar no meu ungido. Só que a partir do momento em que eu abro uma brecha, eu dou autoridade para que ele entre. E que nesse momento que ele entre, que ele possa começar a se estabelecer na minha vida. Então, quando nós falamos de nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, é algo muito amplo. É algo muito complexo que aborda todas as áreas da nossa vida. No finalzinho do ano, fazendo o nosso livro dos sonhos, nós colocamos lá que nós queríamos e iríamos separar um tempo para nós. Um tempo somente do casal, porque nós percebemos que o ano passado nós não tivemos muito isso. Um tempo só do casal mesmo, esquece filho, joga para o lado, na casa dos pais, na casa de amigo, na casa de alguém, chama uma babá e sai só o casal. Tranca no armário e sai só o casal, um tempo só nosso. Porque nós percebemos que era algo que estava faltando na nossa vida. E é algo importante. Todo espaço vazio será ocupado em algum momento. E isso é muito sério. Toda vez que nós deixamos um espaço vazio na nossa vida, seja no meu casamento, seja na minha área financeira, seja no meu trabalho, seja nos meus relacionamentos, seja no meu emprego, seja no meu emocional, sempre que existe algo faltando ou alguma coisa fora do lugar, algo que não é de Deus, algo do inimigo, vai se estabelecer naquele ponto. E eu declaro em nome de Jesus, querido, não vai ter nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Dê sua melhor salva de palmas então. Aleluia! Em João 2, eu vou ler na NVI, tá? João capítulo 2, verso 1 ao 11, vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Quantos aqui se lembram? Em Caná da Galileia, em um casamento. Sim ou não? Amém. E lá diz assim, olha só. João capítulo 2, verso 1 em diante diz: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Fala comigo, Jesus também havia sido convidado. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu-lhe Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E a sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele te mandar. E ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros. E disse-lhe Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então Jesus disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas vocês guardaram o melhor até agora. E este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos entender um pouquinho o contexto da época. Nessa época, um casamento judeu, uma festa, ela levava em média 7 dias. Tá? 7 dias.
E era uma festa que envolvia todos os familiares, amigos e em alguns momentos até mesmo a comunidade que ali vivia. Então realmente era um grande evento. Hoje em dia um casamento dura o quê? 3, 4 horas de festa. Talvez, né? Lá não, eram 7 dias aproximadamente. E tudo era organizado, tudo era calculado muito antecipadamente e com muito zelo. Por quê? Porque a festa não podia acabar antes do fim. Ou seja, teria que ter comida, teria que ter bebida para todos os dias de festa em abundância. Porque isso tinha um significado muito grande, significava, era como se fosse um presságio do casamento. Então quando a mãe de Jesus chega em Jesus e fala, filho, acabou o vinho, ela está dizendo para ele, existe algo muito ruim acontecendo, porque pode trazer uma maldição sobre esse casal. O vinho em si, nesse momento, nessa época, ele não tinha o contexto de bebida para as pessoas ficarem alcoolizadas, nada disso. O vinho ele tinha um significado muito mais especial, né? E o significado do vinho, ele simbolizava alegria, ele simbolizava a bênção e ele simbolizava a abundância de Deus sobre aquela família. Então quando a mãe de Jesus vira e fala, acabou o vinho, ela está dizendo, a bênção cessou, a alegria acabou, a abundância não existe mais. Quantos estão entendendo aqui? Queridos, em quantos momentos o vinho não acaba na nossa vida? Quantos aqui são casados? Cadê os casados? Nesse momento eu gosto de falar para os casados. Os casados, sejam sinceros. Você acorda todo dia apaixonadíssimo pela sua esposa e pelo seu esposo? Sim, pastor. Vocês concordam comigo que tem dia que você está mais apaixonado, você está até meloso, e tem dia que você está mais ou menos? Sim ou não? Sabe por quê? Porque a paixão, ela é um sentimento que vem e vai. É diferente do amor. O amor é uma decisão. Fala comigo, decisão. E eu decido amar minha esposa todos os dias, assim como eu tenho que decidir amar Deus todos os dias. Agora a paixão não. Um relacionamento baseado na paixão é um casamento frágil, fragilizado. Porque tem dia que você está apaixonado, tem dia que você não está. Isso é o vinho. E em muitos momentos da nossa vida, o vinho, ele pode acabar. Mas aqui, nós entendemos um segredo muito especial desse casal. Lá no capítulo 2, verso 2 diz, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Quando Jesus está convidado, querido, quando Jesus é convidado para a festa, o vinho pode até acabar, mas ele vai multiplicar e vai fazer um milagre em nome de Jesus, amém? Quantos estão entendendo isso? Então não importa o que acabou, não importa se existe algo hoje quebrado na tua vida, não importa se hoje existe fora do lugar na tua vida ou faltando, mas se nessa noite você clamar por Jesus para que Ele se faça presente na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, em todas as áreas da tua vida, Jesus vai fazer um milagre poderoso em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Amém? Então a presença de Jesus, ele traz esse poder. Quando Jesus ele foi convidado, onde a Bíblia nos destaca, né? Jesus foi convidado para o casamento. Muitas pessoas vivem quebradas, desorganizadas, em falta. E quando Jesus ali está presente, ele vê que aquilo tinha acontecido, ele pega e traz uma direção. E nós entendemos que o primeiro passo para que nós possamos ter, né, aquilo que está quebrado, reorganizado, aquilo que está faltando, né, colocado, e aquilo que está fora do lugar, cedo colocado no lugar.
nós precisamos ter alguns passos. O primeiro dele é a obediência. Quando Maria vira para os serviçais, ela fala assim: faça tudo o que ele vos disser. Quando nós estamos dispostos a obedecer aquilo que Jesus nos pede, o milagre começa a acontecer. Só que muitas vezes nós temos um banquinho da decisão, fala comigo, banquinho da decisão. E nós falamos assim: Jesus, esse banco é teu, senta nele. Todas as decisões vão ser suas, o Senhor vai comandar a minha vida é tua, as minhas decisões são tuas. E por um momento das nossas vidas, Jesus ele realmente vai nos direcionando, vai nos guiando. Mas chega em certos momentos em que nós começamos a nos apoiar nele, a colocar a perna, pedindo para Jesus: Jesus, dá um espacinho que eu estou cansado, deixa eu sentar um pouquinho aqui também. E quando nós menos percebemos, nós estamos sentados no banquinho da decisão que deveria ser de Jesus. E a pergunta que eu te faço hoje, se você for olhar para dentro da tua vida hoje, para o teu casamento, para as tuas finanças, para todas as áreas, para a tua vida espiritual, para o teu ministério, existe algo quebrado? Existe algo que precisa ser restaurado por Jesus nessa noite? Existe algo fora do lugar na tua vida? O pastor comentou sobre a nossa conferência no carnaval. Enquanto nós estaremos aqui orando, adorando, recebendo aquilo que Deus tem para nós, querido, milhares e milhões estarão no mundo. E é exatamente nesse posicionamento fora, é exatamente pessoas fora do posicionamento ao qual Deus as criou, é onde Satanás age. É onde ele entra com o homossexualismo, é onde ele entra, sabe, com as drogas, é onde ele entra com o crime, é onde ele entra tentando suprir um vazio que existe no nosso coração. Eu sempre falo que quando Deus ele nos criou de uma forma perfeita. Mas dentro de nós existe um buraquinho, nós somos como um quebra-cabeça, e no meio dele existe uma peça faltando. E que enquanto nós não conhecemos e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e o convidamos para entrar, querido, você pode buscar em mulheres, em homens, em bebida, na droga, em baladas, aonde quer que seja, no dinheiro, no sucesso, na fama. Quantas pessoas estão tentando preencher esse buraco, mas não vão conseguir, porque é uma peça muito específica que se chama Jesus. É somente a cruz dele sobre as nossas vidas que tem o poder de preencher esse vazio, que essa multidão vai buscar nesse carnaval, e que eu e você, nós temos isso sobre as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Nós somos preenchidos pelo sangue, pelo poder e pelo amor dele. E o que essas pessoas precisam são de pessoas como nós, como eu e você, falando do amor de Cristo para elas. E muitas vezes nós nos encontramos dentro da igreja, nos enchendo, mas somos incapazes de derramar sobre a vida dessas pessoas. Aqui dentro eu estou no lugar certo, mas quando eu estou lá fora, será que eu estou na posição correta a qual Deus me chamou? Só existe um motivo para Deus te encher. Só existe um motivo para Deus me preencher. E esse motivo, querido, é para que nós possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. E Deus vai colocar essas pessoas na sua vida. São colegas de trabalho, são vizinhos, são parentes, são amigos, que vão chegar chorando para você, abrindo o coração, e Deus vai colocar uma palavra poderosa na tua boca, uma palavra sábia, para que você, com uma única frase, possa trazer vida sobre essas pessoas em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus ele vai te restaurar por um motivo, para que você seja um restaurador de outras pessoas quebradas, de outras pessoas que estão totalmente destruídas. Eu já contei esse testemunho.
que 2016 para 2017 nós passamos por um momento muito difícil. E no momento em que eu estava indo rumo assim, próximo de atingir um objetivo pessoal que eu tinha, que era de chegar até meus 30 anos com um resultado financeiro. E a gente estava próximo disso, e de repente eu quebrei totalmente. Aquilo me tirou do lugar, me tirou do eixo. Me tirou do eixo totalmente. E eu me vi naquele momento totalmente fora da posição que Deus tinha me chamado. E num dia, num carro, a Vitória, de uma forma muito sábia, ela virou para mim e falou assim: amor, posso te falar uma coisa de todo o coração? Eu falei: pode. Ela falou assim: eu não estou me sentindo segura do teu lado. No sentido segura, não de violência, nada disso, mas no sentido de realmente, de eu dar o suporte para ela, de eu realmente estar na minha posição como homem, como esposo, como pai. E naquele momento eu entendi que eu estava, devido a tudo aquilo que eu estava vivendo, aquela turbulência toda, eu tinha saído do meu lugar. E existia um lugar vazio dentro do meu casamento. E que eu precisava retomar, e eu precisava tomar aquilo. E aquele momento foi um divisor de águas na minha vida. Porque naquele momento eu tomei algumas decisões que nos trouxeram aqui hoje. Que nos fizeram ter o resultado que nós temos tido e alcançado hoje. Então a pergunta é: qual a posição que você tem que voltar para ela? O que foi quebrado, destruído por circunstâncias, por problemas, por situações que vieram, que te arrasaram, que você precisa consertar? E o que foi roubado, o que foi tirado da sua vida, que precisa ser restabelecido? Deus te faz essa pergunta hoje. Ah, Deus sabe. Não, Ele quer ouvir da tua boca o que é que você quer que Ele faça para você. Palavra do pastor Davi, semana passada, do cego Bartimeu, quando Jesus chega para ele, ele era cego. Todos viam que ele era cego, mas Jesus vira para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E é essa pergunta que Deus te faz nessa noite. O que você quer que eu faça hoje, meu filho? O que você quer que eu faça, que eu restauro hoje na tua vida, minha filha? É o teu casamento? É a tua vida financeira? É a tua vida espiritual? É a tua vida emocional? O que eu preciso fazer? O que eu preciso restaurar? O que eu preciso voltar para o eixo? Quantos creem que Deus vai fazer algo poderoso na tua vida nessa noite? Deus não te trouxe aqui apenas para ouvir mais uma palavra, apenas para cantar mais algumas músicas, mas Deus te trouxe aqui para fazer uma restauração, transformação na tua vida. Querido, 2025 nós temos declarado isso constantemente. Vai ser o melhor ano das nossas vidas em nome de Jesus. Ah, mas tem um monte de coisa acontecendo, pastor, tem um monte de crise econômica, política e isso. Entenda uma coisa, eu falo muito isso para o meu time, todas as reuniões que eu faço com a minha equipe, eu falo isso para eles. Imagina Pedro sobre as águas. Pedro andando sobre as águas, o mar quebrando, vento, onda, e ele andando sobre as águas olhando para Jesus. A Bíblia diz que no momento em que Pedro começou a perceber as ondas, os ventos, ele começou a afundar. Todas as vezes que nós tiramos os olhos do nosso alvo, do nosso objetivo, daquilo que Deus tem para nós, é o momento onde nós começamos a afundar. E eu falo isso para minha equipe, falo, prestem atenção, esquece mercado, esquece economia, esquece política, esquece tudo o que está acontecendo. Nosso negócio é vender e alugar. Nós vamos vender e vamos alugar como nunca, e é o que tem acontecido. Muitos colegas do mercado falam, mas como que está lá? Para nós está maravilhoso.
Pô, mas a gente não está conseguindo vender, está difícil, a Caixa não está financiando e aumentou as taxas de juros. Nós estamos vendendo porque eu não estou olhando para os ventos, eu não estou olhando para as ondas, eu estou olhando para o alvo, para aquilo que Deus determinou e colocou no meu coração. Eu não quero saber se os outros vão viver, eu sei que eu vou viver, sabe por quê? Porque eu decidi isso. E se você decidir isso, querido, você vai viver o sobrenatural de Deus. Infelizmente, eu não consigo decidir por você, e nem mesmo Deus pode decidir por você. Por isso que quando Ele nos fez com livre arbítrio. As pessoas perguntam, já fui muito questionado sobre isso. Diego, mas por que Jesus colocou uma árvore que não podia comer? Por que Deus coloca no meio do jardim uma árvore que não podia comer? Para testar o nosso livre arbítrio. Se você pode tudo, você tem escolha? Não, porque você pode tudo. Mas a partir do momento que Deus fala assim, olha só, dessa água, você pode beber de qualquer garrafa, mas dessa garrafa aqui não. Você decide ou não beber dela. Nesse momento que Ele falou, você pode comer de tudo, mas dessa você não pode. Nesse momento Ele deu o livre-arbítrio. Ou seja, Deus Ele jamais decidirá por você. Por mais que Ele tenha abundância para a tua vida, por mais que Ele tenha o melhor dEle para a tua vida, Ele não pode decidir por você e nem por mim. Quantos vão tomar a decisão nessa noite em nome de Jesus? Amém? Sim ou não? Amém? Dê sua melhor salva de palmas então, meu querido. Aleluia! E quando Jesus ele fala para aqueles servos, pega aquelas metretas que são jarros grandes, e eram jarros pesados de barro, e cada um, a Bíblia fala que cabia entre 80 a 120 litros. Imagina o peso disso, o trabalho deles pegarem todos aqueles jarros e ir até aquele lugar que provavelmente não era um lugar muito próximo, de encher todos aqueles jarros e trazer até Jesus novamente. Então, a obediência dos servos. E aí, depois que eles trouxeram todos aqueles jarros, Jesus vira para eles e fala, pega um pouco e leva ao mestre Sala, que era o cerimonialista daquela festa, era o cara que mandava em tudo, era o chefe. E o chefe, ele tinha algo, porque a função dele era fazer com que a festa ocorresse de forma perfeita. E eles pegaram um pouco daquela água transformada em vinho e levaram até o mestre Sala. E a Bíblia diz que no momento em que ele experimentou, ele percebeu que aquele vinho era melhor do que o anterior. E isso nos traz uma outra lição. Que todas as vezes que Deus transforma algo na tua vida, todas as vezes que Deus restaura algo em nossas vidas, nunca é igual ao que era. Sempre será melhor. Porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E eu declaro isso sobre a tua vida em nome de Jesus, querido. Eu não sei o que você viveu, eu não sei pelo que você passou, eu não sei quais as circunstâncias que você enfrentou. Mas uma coisa eu sei, que se Jesus estiver presente, e se nós formos obedientes, Ele tem o poder de transformar. E tudo aquilo que era, não voltará a ser como antes, mas será ainda melhor e maior em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém mesmo? Fala comigo, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O shalom de Deus será sobre as nossas vidas, querido. Amém? O shalom de Deus será sobre a nossa vida. E olha só,
Nada quebrado significa que Deus restaura o que foi destruído. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Nada faltando significa que Deus supre todas as nossas necessidades. A palavra fala que Ele veio para que dê vida e vida em abundância. Qualquer coisa fora de abundância nas nossas vidas está fora daquilo que Deus tem para nós. A palavra nos diz que tudo aquilo que Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Diego, minha vida está boa demais. Posso te contar o segredo? Pode ficar ainda melhor. Porque Deus pode fazer muito mais. Não, mas eu estou muito feliz porque Deus tem feito muito na minha vida. Posso te contar um segredo? Ele pode fazer muito mais. Porque é infinitamente mais. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Muito se fala sobre prosperidade, sobre o amor ao dinheiro, sobre tantas coisas. As pessoas confundem humildade com escassez. Uma coisa é você ser humilde, outra coisa é você ser uma pessoa escassa. Deus tem abundância para você. E na tua abundância, querido, você vai ser uma pessoa humilde. Você vai ser uma pessoa ao qual, conforme Deus vai derramando sobre você, você vai transbordando sobre quem está à sua volta. A minha prosperidade e a sua prosperidade, ela não vem para nós, mas ela vem para aqueles que estão ao nosso redor. Ela não para em mim, mas Deus faz de mim uma fonte. Você não é um vaso, você é uma fonte de Deus sobre essa geração que veio para jorrar em nome de Jesus. Você crê nisso? Fala comigo, eu não sou vaso. Fala comigo, eu sou fonte. Vaso, você coloca sobre ele e ele para ali. Fonte, ela fica jorrando o tempo todo. E é isso que Deus tem para mim e para você. E nada fora do lugar. Deus ele tem o poder de ordenar e trazer alinhamento sobre as nossas vidas. E é isso que eu quero te convidar nessa noite, querido. A convidar Jesus para fazer parte da tua história. Mas não de forma genérica, mas de forma ativa. Onde Jesus está presente em cada momento. E se mesmo que o vinho acabe, Ele vai trazer a transformação e a multiplicação em nome de Jesus. Nada quebrado, fala comigo, nada quebrado. Nada faltando, nada fora do lugar.